Presidência da República. Isso que nós vimos agora foi a pesquisa de boca de urna do Ibope. Nós vamos agora sim ver os números oficiais da totalização do TSE com a Renata Lopretti. Vamos lá, Renata. E a gente vai ver o quão avançado está. Dá uma olhada Muito só. avançado. 88,44% das urnas apuradas. Mesmo quem tem a memória de como foi a eleição do primeiro turno está impressionado agora com a rapidez. São menos cargos. Em muitos estados só existe a eleição para presidente porque a de governador já foi encerrada. Com quase 89% das urnas apuradas, Jair Bolsonaro aparece com 55,70% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, aparece com 44,30% dos votos válidos. Isso aí combina muito com os números que acabamos de dar do boca de urna do Ibope, como você testemunha aí em casa. E eu devo lembrar também os números que ontem foram apresentados pelo Jornal Nacional, dos dois principais institutos de pesquisa, tanto o Ibope quanto o Datafolha. Eu tenho aqui na minha mão. O Ibope tinha apontado na pesquisa de ontem, que nós mostramos no Jornal Nacional, Bolsonaro com 54% e Haddad com 46%. E o Datafolha tinha mostrado Bolsonaro com 55% e Haddad com 45%. Essa situação coloca os dois institutos de pesquisa a se confirmar o ritmo da apuração até agora, rigorosamente. O resultado que a gente está vendo? Exato, rigorosamente dentro da margem de erro, bem próximo do número efetivo. Né? Uma coisa que seria interessante, talvez, a gente ver como é que anda a apuração por regiões. Vamos lá. Se os favoritismos vão se confirmando. Né? Primeira coisa que a gente repara é que a marcha da apuração não é igual em todas as regiões. No momento, a gente tem aqui muito menos dados da região sul e já muito mais avançada no Nordeste, por exemplo. E no Sudeste, e no Sudeste mais ainda. Exato. Com os dados que a gente tem até aqui, vai se confirmando o que foi essa eleição desde o início. Jair Bolsonaro vencendo em todas as regiões do país, com exceção da região Nordeste, onde, com quase 90% das urnas apuradas, Fernando Haddad está à frente. Bolsonaro vencendo em todas as outras regiões, e eu estou curiosa para ver a apuração avançar no Sul, Bonner, porque no primeiro turno a região Sul foi a região mais expressiva de Bolsonaro. Exato. Foi na região Sul, e com uma curiosidade, foi uma vitória tão expressiva que agora no segundo turno, 2 segundos turnos para governador no Rio Grande do Sul, na região Sul, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, os 4 candidatos, os 2 do Rio Grande do Sul e os 2 de Santa Catarina, declarando apoio a Bolsonaro, dada a força dele na região. Então vamos ver, dentro da região sul, se a gente tem como vamos voltar. Fazer um mergulho estado por estado. Vamos voltar, vamos para a região sul. Vamos lá. Olha, dos 3 estados da região sul, a gente só não está vendo nada sobre o Paraná, porque o Paraná por algum motivo o TSE não totalizou ainda, não jogou no sistema o resultado para presidente. Curioso, porque o Paraná já elegeu o governador no primeiro turno, mas enfim. Exatamente. Aconteceu uma coisa semelhante com outros estados no primeiro turno. No Rio Grande do Sul, muito avançada a apuração, 97,17% das urnas apuradas. Bolsonaro não foi declarado vencedor ainda, mas vai vencendo com 63,36% dos votos válidos. Fernando Haddad tem, no Rio Grande do Sul, 36,64%. E em Santa Catarina, vai se repetindo, provavelmente o padrão que a gente viu no primeiro turno foi o estado que proporcionalmente mais votos deu a Bolsonaro. Nesse momento, com a apuração quase encerrada, ele aparece com 76,04% dos votos válidos e Haddad com 23,96%. De baixo para cima no mapa brasileiro, então a gente pode olhar agora a situação dos estados da região Sudeste. Vamos dar uma olhada na região antes de vê-los individualmente? Vamos lá. É você que manda, Renata. Olha, dos 4 estados da região Sudeste, 3 hoje estão votando não só para presidente, mas também para governador, que são os principais, os maiores colégios eleitorais, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E com uma apuração já muito avançada, nós temos que, em São Paulo, Bolsonaro vai vencendo Fernando Haddad por uma margem de 68,13% a 31,87%. No Rio de Janeiro, onde no primeiro turno Bolsonaro ganhou em todos os municípios do estado, ele está vencendo agora por 67,84% a 32,16% dos votos válidos. Posso fazer um parênteses? Lógico. Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, que declarou-se
favoravelmente a candidatura de Jair Bolsonaro, quis colar a sua candidatura de Bolsonaro e, no fim, conseguiu fazer isso, está eleito governador do Rio de Janeiro, né? Contra o ex-prefeito da cidade do Rio, Eduardo Paes. Vamos dar uma piscadinha lá no governador, só para mostrar? Vamos ver a situação do Rio. Olha, Rio de Janeiro, quase apuradas todas as urnas, já declarada a vitória de Wilson Witzel, do PSC. Ele aparece aqui com 59,66% dos votos válidos, contra o ex-prefeito da capital, Eduardo Paes, do DEM, 40,34%. Nesse momento, a vantagem de Witzel sobre Paes parece até mais folgada do que aquele movimento que vinha acontecendo nos últimos dias de uma certa recuperação de Eduardo Paes. Vamos dar uma olhada em Minas Gerais, um colégio eleitoral importantíssimo do Brasil e com governador eleito. Com governador eleito, a gente mostrou um pouquinho antes de dar a boca de urna da eleição presidencial, Romeu Zema, do Novo, eleito por ampla margem em Minas Gerais, 71,67% dos votos válidos, derrotou nessa eleição duas forças políticas locais muito importantes, o PSDB de Antônio Anastasia e do senador Aécio Neves, e o PT de Fernando Pimentel, que ocupava o governo do estado, venceu em 2014 e não conseguiu chegar ao segundo turno. É o único governador eleito pelo Partido Novo e eleito naquele que é o segundo maior colégio eleitoral do país. É um novato na política, é um empresário e venceu com uma plataforma que foi sendo adaptada ao longo do tempo à medida que a viabilidade eleitoral dele se mostrava. A Renata e eu dissemos aqui que o Rio Grande do Sul teria uma eleição muito emocionante, porque a disputa estava muito acirrada. Vamos ver o que aconteceu no Rio Grande do Sul? Eduardo Leite, do PSDB, se elegeu governador com 53,40% dos votos válidos, derrotando o atual governador, José Ivo Sartori, do MDB. É espetacular. Terminou a corrida, eu recebi o crédito e o débito, o dinheiro fica disponível na minha conta de imediato. E eu só saco quando preciso. Comprovante é por mensagem na hora. Hoje, para trabalhar, o taxista precisa do GPS, maquininha de cartão e um celular.